Salve galera, chegamos então aqui a mais um vídeo de entrevista no canal O Esporte na História. Hoje vamos ter uma convidada aqui super especial e já destaco aqui para você que acompanha o canal, que está tentando aqui acompanhar um pouco sobre os conteúdos que são divulgados no canal O Esporte na História. Como eu já destaquei, a gente tem aqui dois vídeos por mês, né? Um que eu falo sobre algum conteúdo relacionado a algum livro que fala sobre a temática do esporte, da educação física, do jornalismo esportivo, da história do esporte. E, além do vídeo de conteúdo relacionado a algum livro, a gente tem sempre por mês uma entrevista com alguém que também trabalha com esporte, que se vincule a esse campo, seja um acadêmico, seja um jornalista. No futuro também teremos atletas e ex-atletas convidados, ou seja, a ideia é tentar compartilhar com vocês conteúdos de qualidade que tenham o esporte como centro. Então, se você gosta desse assunto, gosta desse tema, não deixe de se inscrever aqui no canal, compartilhar com seus amigos e amigos, ativar as notificações, que é isso que vai fazendo também com que o nosso trabalho possa ir crescendo e possibilitando trazer mais conteúdos de qualidade, né? E hoje eu vou ter o prazer de falar, conversar aqui com uma grande amiga do campo do jornalismo esportivo, a Luciana Campos, que é jornalista, gestora de atividades jornalísticas da EBC, comentarista esportivo da Rádio Roquete Pinto e da Kawai Brasil, e que tem aí aberto caminhos também, incentivado caminhos para as mulheres no campo da comunicação, do jornalismo esportivo. Primeiramente, dizer que é um grande prazer, Luciano, ter você aqui conosco no canal, para essa breve conversa, mas que sem dúvida alguma eu vou trazer assuntos muito profundos para a reflexão no campo, né? Muito obrigado pela presença desde já. Eu que agradeço, Edu, obrigada mesmo pelo convite. Eu adoro conversar, adoro debater, adoro. Faz parte, né, da nossa natureza. Jornalista gosta de falar, né? Além de escrever, a gente gosta de falar, gosta de ler. Então é um prazer estar aqui, é um prazer estar compartilhando um pouco da minha história com a galera. Como você falou, a gente que está aí nesse meio esportivo, né? Que apesar de termos tido muitas mulheres à nossa frente, mas nesse momento o canal, o caminho está mais aberto, né? Mais Sim. frutífero, vamos colocar assim. Então é importante que a gente esteja sempre falando, sempre debatendo, porque com a gente vem muitas aí por trás. Não, é exatamente isso. Acho que isso é uma preocupação que eu tenho, não só no sentido de incentivar as meninas mais jovens que se interessam pelo tema, mas às vezes enxergam barreiras que possam vir a ser bloqueios, né? Só que o seu exemplo e de muitas outras são demonstrações que o caminho é árduo, o caminho é duro, o caminho é longo, mas é possível e a gente tem que sim desconstruir preconceitos, desconstruir estruturas sociais que bloqueiam essa entrada das mulheres, não só no mercado do jornalismo, como em muitos outros da nossa sociedade, né? E eu que tive já o prazer de fazer dobradinha com a Luciana em várias oportunidades na Rádio Roquete Pinto, a gente já teve o prazer de estar em transmissões, em programas, sempre aprendi muito com ela e com todas as outras mulheres que, de forma maravilhosa, conseguem contribuir lá na rádio e em outros veículos também pelos quais eu passei, ou seja, eu consigo sempre entender que não há motivos para se excluir aquelas que fazem um trabalho com tanta excelência como a gente já tem visto por aí, né? Eu sempre inicio aqui no canal, o Lu, nas entrevistas, que é mais uma conversa do que uma entrevista, né, na verdade, é, trazendo a perspectiva para o convidado ou convidada, falar um pouquinho de como ele se relaciona com o esporte, no seu caso mais especificamente também com o futebol. Aí falar um pouco de como o futebol entrou na vida da Luciana, né? Como a Luciana, criança, jovem, começou a se apaixonar pelo esporte, começou a se apaixonar pelo futebol e como isso foi entrando na sua vida a ponto de no futuro pensar a ser algo que você poderia inclusive levar para a sua vida profissional, né? Ou seja, eu acho que uma característica do nosso campo, de quem trabalha com esporte, tem muito esse lado emocional, sentimental, de não é algo que você escolheu só por escolher, tem também uma identidade. Então, aonde surgiu essa identidade da Luciana com o futebol e com o esporte como um todo? Bom, como esporte, assim, desde criança eu pratico esporte. Então, eu já fiz vôlei, futebol de areia. A galera vai lembrar do futebol feminino, acho que era Hum. Atlanta, com aquela geração maravilhosa e que chegou à final. Então, fui fazer futebol de areia, vôlei, pratico corrida, esporte de uma maneira geral gosto, né? Assisto, sou uma pessoa que eu assisto, que eu acordo para ver jogos de vôlei, Copa do Mundo, Olimpíada. Então, eu sou uma pessoa que desde criança eu acompanho e pratico, né?
Então, a paixão pelo futebol, em especial, ela vem do meu pai, né? Eu cresci com meu pai vendo futebol, todos os times. Meu pai é flamenguista, rubro-negro doente, né? É óbvio que eu herdo dele essa paixão, não tem como, né? Porque o futebol é muito assim, a gente é a vitrine dos nossos pais, né? Não tem como ser diferente, né? Então, assim, o futebol em especial, eu herdo dessa paixão de ver o meu pai ter como a sua principal diversão, né? Meu pai sempre foi um cara que trabalhava, trabalha ainda, graças a Deus, de ir para casa para o trabalho, e a diversão dele era ver futebol. Ele não ia nem estádio, tá? Ele foi ao estádio, é, vamos colocar assim, uns 15 anos, uns 15 anos ele está aqui, há mais de 60 no Rio de Janeiro, porque ele é de Belo Horizonte, mas ele não ia estádio. Então eu estava acostumado, minha mãe sempre brigava com ele, porque ele vivia os finais de semana vendo futebol. Então eu aprendi com ele a assistir futebol, né? E aí a paixão pelo Flamengo. E tem uma passagem bem legal que eu me lembro, que eu nunca me esqueço, que é aquele famoso gol de barriga do Renato, Renato. que eu me lembro que eu chorava copiosamente, que foi uma data que me marcou bastante. E eu me lembro da gente abraçando na sala, aquele gol, enfim, do título carioca pro Fluminense, né, em cima do Flamengo. Então, para mim, o futebol tem essa memória afetiva, porque lembra muito meu pai. Meu pai é a nossa relação, né? Então, hoje, quando eu termino alguma transmissão, eu termino um jogo, ele me liga para saber. Hoje, minha mãe já não briga mais com ele, porque a minha mãe também me acompanha. Então, as brigas acabaram. Ela não briga mais. Ela sempre fala: eu não entendo nada que você está falando, mas eu tô ali te acompanhando. Então, agora não tem mais briga, porque a gente vê tudo, né? Então, a Sim. gente. E aí, além de praticar, eu sou uma praticante. Meu próximo esporte agora é futebol, e estou tentando agendar, aliás, ajustar a agenda para poder praticar, porque eu adoro. Então, essa coisa do futebol e trago isso profissionalmente, porque quem trabalha com esporte é quem gosta. Eu sempre digo, é uma cachaça, né, Edu? Sim. Porque sai da rotina, sai do comum, porque final de semana tá todo mundo lá, né, saindo com os amigos e a gente tá trabalhando. E eu costumo dizer que eu uni a minha diversão com o meu trabalho, porque quando eu não tô comentando o jogo, eu estou em estádio. Eu estou acompanhando o meu time. E eu vou ao estádio. Né? Eu vou, compro camisa, eu sou sócia torcedora, eu sou vivo isso, né? Então, é uma coisa que eu tenho tido até um pouco. Tenho tentado separar um pouco, chega uma hora que você, né, fica só naquilo. Você, vou descansar, vou ver um jogo. Falei, mas não consigo, né? Tô sempre vendo futebol. Isso é um desafio que eu tenho também, né? Aqui em casa a gente fala sobre tentar usar o tempo livre, né? O tempo do lazer com outras atividades, porque se deixar eu ligo a TV e vejo todos os campeonatos do mundo o final de semana Eu, inteiro, né? eu Aí, também não, eu assino todos os todos. canais aqui. Todos. E né, eu me reconheço nessas suas falas, né, na identificação com a influência do pai, e eu também, no caso, como botafoguense, lá no meu contexto de infância, tive uma influência grande do meu pai, que já era um torcedor de estádio, que já gostava de ir para Maracanã. No caso do Botafogo, fui muito ao Caio Martins, que era o estádio que o Botafogo jogava, principalmente os seus jogos como mandante nos anos 90, né? Então, assim, eu tive um pouco dessa vinculação também, que vinha do lado paternal. Hoje, meus pais também são ouvintes do meu trabalho, acompanham também. Só que, ao mesmo tempo, esse levar para o lado profissional, é interessante que você disse que a gente escolhe uma profissão, um local que, quando todo mundo está na diversão, a gente está ali tentando unir, né, as duas coisas, o É. prazer, mas também o profissional. Sendo que é algo que eu sempre falo para quem às vezes me vê no estádio, em algumas ocasiões o pessoal me vê na cabine e fala: pô, você tá lá, seu trabalho é muito bom, tá curtindo, tá aproveitando. Só que eu destaco o quanto também é sério, né? O quanto tem uma responsabilidade ali por trás, o quanto é a conotação de você estar, por exemplo, o Eduardo torcedor, a Luciana torcedora, e o Eduardo e a Luciana como comentaristas, ou como repórteres, ou como jornalistas tem uma outra pegada porque tem o ponto da seriedade. Você levar não só porque você está ali porque gosta do esporte ou do futebol. Todos os que estão ali no estádio gostam, mas como você leva isso com seriedade de fazer profissionalmente. E aí eu já engato, Porque. sim, por favor. Não, eu ia só Não, engatar um ponto que é, mas você pode completar, é
como que você começou a vincular essas duas coisas, né? Como que você começou a vincular essa atividade que hoje é profissional, e aí você pode contar um pouco da sua trajetória também, você passou pela área do direito, para o jornalismo, teve idas e vindas, mas como que você conseguiu fazer com que essa seriedade fosse feita de forma leve em momentos que não deixam de ser também momentos de lazer, né? Que você estava falando dessa questão da reparação. Na verdade, a gente trabalha no jornalismo do mito da imparcialidade. Eu chamo de mito porque todos nós somos seres sociais, né? Sim, Nós somos uma junção de situações, de fatores sociais que formam, moldam o nosso saber, o nosso conhecimento, o nosso caráter. Então, quando a gente vai para uma profissão, a gente vai a partir da nossa visão que a gente tem dentro de casa, da nossa formação religiosa, caso tenha, da nossa visão política. Então, ela existe e aí, quando você vai para o jornalismo, exercer o jornalismo, você, pelo menos eu trabalho muito com isso, a gente vai trabalhar com fatos, né? Com as várias versões da verdade, que é assim que a gente age no jornalismo, né? Não existe a verdade absoluta. E no esporte não deixa de ser diferente. O esporte dentro do jornalismo é uma área que nos permite, né, ter opiniões mais passionais, porque isso é um pouco mais liberado. Claro que de alguns anos para cá, a internet, né, ela acabou trazendo aí, mesmo que naquela visão de que todos podem falar, todos podem opinar, também algo mais analítico. Né? A gente teve uma mudança aí da geração anterior para a nossa geração. com Hoje, certeza. embora ainda exista, né, aquelas opiniões estratosféricas, todo mundo brigando, aquela coisa, hoje as pessoas já olham e falam assim, peraí, não é bem assim, né? Pô, a gente tem um monte de analista, a gente tem acesso a várias imagens, beleza, né? No entanto, que hoje já se admite dizer qual time que você torce. E é até legal que a pessoa saiba, né? Então, assim, hoje a questão de você dizer para qual time você torce e tentar olhar dentro do aspecto muito mais analítico que o futebol te oferece e ele te oferece, porque cada vez mais ele vem se profissionalizando, né, para além da torcida, isso acaba baixando um pouco o tom daquela coisa só da diversão, né, e também do torcedor. Eu sempre digo o seguinte, a Luciana comentarista é uma coisa, quando eu vou na torcida, eu tô É insana outro. como qualquer outra. Aí eu tô xingando, eu já falo muito palavrão normalmente, quem me conhece, né? Então eu sou aquela pessoa. Minha mãe sempre fala assim: Luciana, eu fico rezando na frente da televisão para você não Para falar você não besteira. soltar um palavrão. Porque eu, quando vejo futebol, eu xingo todo mundo. Eu xingo mãe, Sim. pai, e aí minha filha, pelo amor de Deus, é uma menina. Eu falei, ai, não quero saber. Né? Então tem muito disso. Isso é muito legal, Edu, porque durante algum tempo se associou o futebol a um estereótipo de mulher masculinizada, né? Isso é muito ruim, né? E até em alguns momentos isso existe. Você sabe quando eu começo a comentar futebol em 2021? Eu sou jornalista desde 2006, formada pela Escola de Comunicação da UFRJ, né? Ali eu escolho lá atrás. Já tinha lá atrás daquela dúvida entre jornalismo e direito. Direito é uma outra paixão que eu carrego de outras vidas, inclusive, né? Trago, não, essa eu não vou desenvolver, embora eu tenha estudado, eu amo o direito, para mim é algo apaixonante. E aí eu me formo na UFRJ, eu num primeiro momento não queria ir para as redações, iniciei minha carreira dentro da comunicação interna, como assessoria de imprensa, muito em virtude de posicionamentos pessoais e profissionais que, como jornalista, eu saberia que em algum momento eu teria, assim, por ser uma pessoa de muitas opiniões e talvez debates dentro da redação, aquilo não seria o ideal. E eu também gosto de estratégia de comunicação, essa coisa toda. E aí fui para o concurso público, né? Eu tenho algumas passagens por instituições públicas, como a UFRJ, onde eu iniciei minha carreira, além de estudar, ser formada por lá. A própria Marinha, onde eu fiquei durante um ano num processo de RM2, também comunicação social. Ali eu vi que era jornalismo, comunicação que eu gostaria, e naquele momento me tem a oportunidade de fazer um concurso para a empresa Brasil de Comunicação, que detém aí
alguns veículos de comunicação, como a Rádio Nacional, a Rádio MEC, TV Brasil, Agência Brasil. E aí eu passo no concurso em 2012, 2011, 2012, eu ingresso, vou direto para a TV Brasil, para redação de jornalismo da TV Brasil do Rio, né? De 2012 até 2016 eu fico como editora de texto, tenho uma passagem curta na gerência de jornalismo, até mesmo conduzindo a transmissão da Paralimpíada de 2016, que a TV Brasil transmitiu à época. Sim. Passei por alguns veículos da casa, né, no sentido de editar texto mesmo. Essa era o melhor, fazer pautas, editar texto para o jornalismo diário, né? Isso é uma coisa que também gosto, que é uma cachaça, né? Em Depois, 2016 eu vou para o esporte da TV Brasil, onde eu sou responsável pelo conteúdo do Estádio, que é um programa da TV Brasil bastante de muitos anos, já tem mais de 40 anos no ar, enfim. Dali eu fico até 2019, eu continuo na empresa, porque sou empregada pública da empresa. Hoje eu atuo em outra diretoria, na diretoria geral, fazendo análises de conteúdo longe da prática jornalística. Aliás, essa minha mudança dentro da EBC, né, essa saída da linha de frente, vamos colocar assim, do jornalismo, que é algo que me agrada demais, me fez repensar, né, em relação à questão jornalística. Nesse período, já entro na faculdade de Direito, aliás, pouco mais, eu acho que foi 2014, perdão, 2014 eu entro na faculdade de Direito, porque é algo que é apaixonante, eu adoro, inclusive eu já estava estudando, associando o direito ao esporte, estudando direito desportivo, cheguei a fazer é parte uma da área comissão, né? apaixonante. Exatamente, fiz alguns cursos, cheguei a fazer um curso na FND, até mesmo para me habilitar a participar de superiores tribunais desportivos, né, para que eu pudesse ser ali procuradora. É, Conheci várias pessoas, cheguei a tirar a minha carteira da OAB, a intenção era, inclusive, já ingressar nessa prática, foi quando surgiu a oportunidade de comentar futebol, né? Até porque não estava mais me agradando aquela função na EBC, uma função meramente burocrática, e a gente que gosta de estar ali no dia a dia, né? Aquilo meio que me incomodou profissionalmente. Eu sou uma pessoa muito ativa, né? Eu gosto de fazer, enfim, acordar cedo, vamos produzir. E aí um amigo falou, pô, por que você não comenta futebol? Aí eu falei, cara, mas comentar futebol? Eu gosto de futebol. Ele falou, pô, tu adora isso, tal. E aí ele, então, ele conhecia o Jorge Ramos, que era, então, coordenador de esportes da Rádio Roquete Pinto. A gente trabalhou junto na EBC, ele permanecia na EBC e fazia um programa na TV Max, que é um programa de canal fechado da Claro Rio, com o Ricardo Mazella, que é um narrador, né? E aí esse meu amigo Bira, editor, um grande amigo, falou: "Ó, já te indiquei lá, já falei lá, eles vão te ligar". Falei: "Tá bom". Aí o Jorge Ramos me ligou e falou: "Luciana, eu quero ampliar o número de mulheres lá na Roquete, não tem dinheiro, não tem como te pagar, mas você topa ser colaboradora?" Eu falei: "Topo". Isso foi em 2021. Mas ela também falou: "Pô, Luciana, a Bira sugeriu, eu tava querendo uma mulher lá para conversar, vamos, só que eu não tenho dinheiro". Eu falei: "Não, tudo bem". Assim, eu queria fazer, eu falei: "Vamos fazer", né? Tava aquela coisa. E foi no ano que eu completo 40 anos. Isso me deu um certo. Bem simbólico, né? Além de simbólico, uma certa insegurança, porque para a mulher isso é muito Sim. marcante. Porque, embora eu tenha um aspecto jovial, vamos colocar isso, e a gente vai discutir sobre essa questão de estereótipo mesmo, né? Porque eu faço parte de um padrão, vamos colocar um padrão, né? Sou loura, tatuada, tenho né, aquela coisa que um padrão basicamente estabelecido, né? Isso chama atenção. Depois eu vou te contar um episódio que aconteceu justamente por conta desse meu padrão. E aí, participo, faço o programa do Mazela. O Mazela, no dia seguinte, falou: "Luciana, eu tive um ótimo retorno, todo mundo gostou de você, você fala super bem. Você não quer continuar no programa? Não tem como te pagar". Eu falei: "Não, vamos fazer". Na época, a gente ainda estava ali naquela coisa da pandemia.
Comecei a fazer, comentar na Roquete. Meu jogo de estreia foi Vasco e Operário. Era o primeiro ano do Vasco na Série B, né? Que tinha acabado de ser rebaixado. E aí as pessoas gostaram. Eu fiz um Instagram e comecei a ter ali no meu Instagram vários colegas de profissão que eu via pela televisão e que comecei a encontrar, as pessoas me conheciam. Né? Oi, Luciana, tudo bem? Que não sei o que, me adicionar. Pô, gosto do que você fala tal. E aí eu comecei a perceber que as pessoas gostavam do que eu falava e da maneira como eu falava. Inclusive, mulheres que não entendem nada de futebol. Mulheres chegavam para mim, isso vem aos montes, e falam assim, pô, Luciana, eu não entendo nada de futebol. Mas quando você fala, eu gosto tanto, assim, se sentindo representada. Representação, né? E porque tem o seguinte, o fato de ser uma mulher tem muito disso, da coisa de ser uma mulher feminina, falar como uma mulher feminina, sem coisa. Eu sou uma mulher com todos os problemas que tem, né? E aí aquela coisa de ir no estádio mesmo, isso chama muita atenção. Por que eu te falo do estereótipo? E aí Sim. mesmo em 2021, recebi alguns convites para participar de podcast, algumas coisas assim. E muito engraçado que, por 2 vezes, 2 homens conversando comigo, teve um que falou assim: mas nossa, cara, que legal, né? É tão difícil a gente achar uma mulher feminina que saiba falar de futebol. Aí eu, como assim, feminina? Na verdade, ele quis dizer, pô, você é uma mulher que assim, do ponto de vista padrão, você olha para você, ninguém diz que você sabe falar, né? Loura, tem isso, né? Loura, aquela coisa É. toda. E é E aí um você. olhar que vai de encontro a essa ideia de que a mulher tem que ser masculinizada para dentro do estereótipo já estabelecido do que é o masculino e o feminino e como isso se relaciona com o futebol, né? Exatamente. E tem uma questão também da vaidade feminina de ser questionada, e ela tem que ser questionada como uma questão imposta, e não quando você tem a liberdade de escolher e se cuidar ou não. A grande questão é: você se cuida para o outro ou para você? Sim, A gente precisa se colocar nesse momento que a gente está numa desconstrução, inclusive social, revendo isso. A liberdade também passa por uma escolha de você querer ser uma mulher vaidosa, assim, você querer fazer as coisas. E tudo bem, você está feliz. O grande problema é quando você relaciona isso com a capacidade da mulher ou não. sim. Isso tem muito. E aí, num outro podcast, o rapaz falou assim: caraca, você não fala só sobre os times do Rio, não, né? Você conhece mesmo de futebol, né? E eu achei engraçado isso, porque tem aquilo, né? De você ser a mulher, que é exatamente isso, né? De você falar, pô, você sabe. Eu sou uma pessoa que eu tenho um jeito de falar, eu tenho até tentado me controlar um pouco impositivo, né? Eu tenho voz alta, aquela coisa tal. E eu falei, gente, eu tenho que dar uma diminuída às vezes no debate. Eu falei, ai, meu Deus do céu, né? O pessoal acha que eu vou bater, mas não é assim, eu tenho um jeito meio que espalhafatoso. E aí começa um pouco essa minha trajetória de comunicação, de comentarista de futebol, né? Porque é muito recente. Se você for considerar que a primeira mulher na Rede Globo, por que eu falo na Rede Globo? Porque é o principal veículo de Sim, comunicação amor. no país. Né? Em 2018, que você tem uma mulher em TV aberta comentando futebol. Você já tinha outras fazendo, evidente, em outros canais fechados, como a ESPN, a Fox. Você já tinha mulheres, por exemplo, narrando, a Luciana Mariano, que já é de anos, que já vem da Band, o Luciano do Vale sempre foi um grande incentivador de narrações femininas. Hoje, a grande questão está nas narrações femininas, porque você ainda a questão ela é muito mais cultural do que você gostar ou não. Né? Porque a narração masculina você pode não gostar, mas ninguém vai lá agredir o cara. Mas a feminina você vai lá agredir uma mulher. Isso é uma coisa que não entra muito na minha cabeça, né? Então, assim, antes você tinha outras mulheres, mas não na principal emissora do país. Isso aí. E aí, quando rompe essa barreira, a Globo, né? Aí acho que ainda mais na TV aberta e não mais TV fechada, né? E não é mais repórter, porque repórter até então era uma coisa comum, né? As coisas começam a fluir com mais naturalidade. Hoje não ter uma mulher na transmissão ou ter só um homem chega às vezes as pessoas estão meio que, pô, põe uma mulher aí, ou ninguém aguenta mais, o cara, né? Tem muito disso. Então, essa é um pouco da minha trajetória de lá para cá, 2021 para cá. Eu fiz algumas coberturas, passei por alguns veículos, como em 2023, pelo retorno breve da Manchete, que até voltou agora. Esse ano também fiz parte
da bancada do programa Debate Pronto, que é apresentado pelo Edilson Silva, e aí eu pude comentar, para mim foi uma grande honra estar ao lado do Sorato e do professor René Simões, que são Referências, dois né? caras incríveis, né? Você imagina, eu sentei ali, eu estava do lado de um campeão brasileiro, né? Pelo Vasco, que é um Um gol do queridíssimo. Tito. E o René Simões, que um cara, um nome do E um futebol feminino, estudioso, né? Acima de tudo, exata, cara, além do muito, conhecimento da carreira singular, o cara que estuda muito futebol. não, e assim, me receberam, me abraçaram, é muito legal. O professor René já me acompanhava, né? Ele mesmo falou que já tinha visto uma narração, uma transmissão da Roquete Pinto, que estávamos eu e Luciana. E ele falou: Nossa, que narração maravilhosa, se referindo a Luciana Zogaib. E a minha também, ele mandou, chegou a mandar uma mensagem. Então, isso é muito legal, isso é muito bacana. Então, hoje a gente tem uma aceitação melhor, assim. Então, isso é muito legal. Ainda tem muito o que fazer, porque, Com claro, você certeza. também está falando de mercado de trabalho. Isso é um fato. E o nosso mercado de trabalho é um mercado reduzido. Agora, a tendência é que abra mais por conta dessas múltiplas plataformas que estão vindo aí, a quebra de monopólio de transmissão. Agora a gente vê a Cazé TV, vai ser o veículo que vai transmitir todo o Mundial de 2026, né? Tem a SBT que também está entrando aí na fila para transmitir jogos na TV aberta, tem a TV Globo com sempre seu tradicional, que impôs um padrão, querendo ou não, esse padrão ainda persiste, né? E ele vai sendo moldado e remoldado para o meio digital. E isso é verdade, no entanto que a Globo lança o seu canal agora já é digital, né? A GETV, no caso. Então, assim, a gente tem várias plataformas aí, e hoje elas já nascem com as mulheres, né? Não tem como não ter mulheres, né? E não é mais a questão da cota, né? Isso é uma coisa que já ficou para trás, né? Até porque cada vez mais a gente está formando grandes profissionais, porque aí você vai naquele trabalho, né? De formiguinha, tal, você vai começando a ser espelho para os que vêm atrás de você. Ah, muito bom ouvir sua trajetória e contribuição, Lu. E ouvindo sua fala, eu acho que uma coisa que você falou lá no início, que é a questão analítica, né? O quanto isso é importante, inclusive para tirar essa visão, a mulher só está ali porque é uma cota para entrar na empresa. E essa questão analítica que as ferramentas hoje da internet, para além da grande mídia, nos possibilitam ter esse senso crítico, porque aquele que consome um conteúdo de esporte, como você destacou, ele não quer só mais ver aquele programa polêmica que um gritando com o outro, como tinha antigamente. Ele vai ver o conteúdo. Então, assim, não importa se você fala ou não o seu time, não importa se você é homem ou mulher, ele vai ver a questão do que você está analisando, o que você está aprofundando, o que você está problematizando e qual é a forma que você está trazendo para aquele conteúdo ser refinado de uma maneira que seja realmente, pô, essa comentarista, ela sabe o que está falando. E eu acho que isso já traz um embasamento por si só que desconstrói muito desses estereótipos, né? Desse estereótipo que a mulher não pode comentar futebol, de que a mulher vai ficar só na reportagem. Você citou a Luciana Mariano. Eu, há 3 anos atrás, tive a felicidade, a experiência de entrevistá-la na casa dela. Eu, o também jornalista, professor Fábio Tubino, a gente estava num projeto para falar sobre a biografia do Luciano do Vale, ex-marido da Luciana, né? E ela nos recebeu super gentilmente na casa dela e ela estava contando um pouco da trajetória dela, o que foi quebrar essas barreiras como narradora lá nos anos 90 e como a gente teve avanços, ok, mas ainda são poucos comparado ao número de boas comentaristas, repórteres e narradoras que têm entrando ou que já estão no mercado, né? E aí, a gente, querendo ou não, vamos botar os últimos 15 anos, 20 anos no Brasil, a gente viveu uma era esportiva, né, no Brasil. A gente teve Pan-Americano, a gente teve Olimpíada, a gente teve Copa do Mundo, e a gente tem uma Copa do Mundo feminina que vai ser aqui daqui pouco tempo, né, 2027. E somado ao fato de a gente ter referências no esporte, como, por exemplo, a Marta. A Marta é uma deusa do futebol, na minha humilde opinião, como pesquisador também do tema, a maior jogadora da história da modalidade. Só que se a gente olha para o social, ainda tem discrepâncias entre o salário da Marta e de jogadores homens, por exemplo. Então, o que a gente pode pensar nesse sentido, né? Do porquê que ainda tem essa discrepância, que aí entra no contexto geral, quando a gente fala da diferença entre homens e mulheres no mercado de trabalho como um todo. E aí é um ponto para a gente pensar. E eu queria, falando desse boom dos mega eventos, né?
que você desse sua opinião de como a Copa do Mundo do futebol feminino pode contribuir para esse aumento das mulheres no mercado de trabalho do jornalismo, já que a gente vai ter uma inserção cada vez maior do tema dentro da sociedade brasileira, quebrando inclusive o preconceito daqueles que ainda se negam a ver o futebol feminino, por exemplo, porque colocam como algo menor, né? Edu, eu sempre digo o seguinte: o esporte, na minha visão, ele vai para além do entretenimento, como é tratado nos grandes veículos de comunicação. Eu sempre falo desse ponto, e aí, muito por conta da minha trajetória dentro de uma empresa pública, né, que traz a comunicação pública, que tem como um dos pilares o jornalismo, porque o jornalismo, a essência jornalística, ela é pública, embora a gente viva num país onde há um oligopólio midiático jornalístico, né, em que as grandes empresas jornalísticas, elas pertencem a algumas famílias, né? Sim, sim. E aí a internet permite um pouco dessa quebra e novos comunicadores, né? Antes a gente era comunicador de um para um, hoje é de muitos para muitos, né? Você diversifica os polos, né, de comunicação, tanto o emissor quanto o receptor. Não é mais uma coisa única, né? E vai para além disso. Então, o esporte ele tem esse dom, vamos colocar assim, de você trazer para ele discussões sociais importantes. A questão da mulher é uma delas, da diferença salarial, que não é uma coisa específica do esporte, ela é do mundo, Do mundo. né? Ainda existe isso, mas no esporte ela é interessante porque o esporte ele tende a chegar naquelas pessoas que elas não têm como, não têm um conhecimento intelectual, né? Aquela coisa do que a gente vai ler livros, que a gente vai fazer debates em seminários. Não, ele vai chegar nas pessoas e ela vai se refletir. Eu digo isso porque no ano retrasado, ano passado, melhor dizendo, em 2024, eu participei daquela Rio 2C, que é uma feira de inovação aqui anual que acontece no Rio de Janeiro, e numa das mesas, que inclusive estava a jornalista Andréa Sadi, eu esqueci o nome da palestrante, mas ela falou que ela tinha um filho de 11 anos, o filho nunca tinha lido nada sobre racismo, mas que o filho estava fazendo um discurso antirracista por conta do Vinícius Júnior, porque ele via, acompanhava o futebol europeu e ele ficava indignado com o que passava o Vinícius Júnior. E ela falou que um Sensacional. dia ela... Exatamente. Aí ela falou que ela se assustou, ela falou assim, mas meu filho, assim, ela falou, gente, o meu filho é aquele que fica vidrado vendo, jogando futebol e vendo futebol. E um dia eu entrei no quarto, ele estava indignado. E falando a questão antirracial, que não sei o que, eu falei, o que está acontecendo? E aí ele contou o porquê. Então, repara, você tem no esporte, para além do entretenimento, você chama para discussão aquelas pessoas que vivenciam aquilo na prática, mas que não conseguem, até por falta de discernimento e conhecimento, falar sobre aquilo. É a questão racial, que nem sempre você leva para o lado da questão racial, você acha mimimi. É a questão da violência doméstica, por achar o homem que ainda tem que mandar na mulher e que ela é submissa a ele, pelo fato de ser dependente economicamente, né, e emocionalmente, a gente vê isso. É a questão da exclusão, né, que das mulheres, e aí muito mais. E aí a gente entra no futebol feminino, que quando posto e oferecido à população, as pessoas veem, vamos colocar a final da Olimpíada no passado, que o Brasil chega contra os Estados Unidos, que foi aquela coisa maluca, loucura que as pessoas vão assistir, ou na própria Copa do Mundo, ou quando você coloca a final de campeonatos nacionais em TV aberta, e você trabalha isso do ponto de vista da comunicação, né, de audiência, e ela responde, porque o futebol tem essa coisa, todo mundo vai assistir. É Você cultura de pode ter jogo. Tem jogo ruim no masculino, amigo. Você teve jogo, por exemplo, no final de semana, que foi. Eu acho que era Santos e São Paulo, com 12 mil pessoas na Vila Belmiro. Isso é Botafogo e público. Mirassol, 6 mil pessoas, times que estão na parte de cima da tabela. Pô, você está falando do atual campeão da Libertadores e do brasileiro, 6 mil no Newton Santos? Se era 7,5, não interessa. Repara, você entende? É. Então não dá para você usar esse argumento
da questão do público, sobretudo pelo horário. Você está falando de um jogo que era 7h30 da noite, um jogo que era domingo à noite, 7h30, do Botafogo durante a semana, Sim, e 8h30 o do Santos e o São Paulo. Mas o jogo das meninas são 10 horas da manhã, 3 horas da tarde. Aí também você não quer que ninguém assista, né? No sol, isso não existe. Então, tem todo esse trabalho que precisa ser desmistificado, que na Europa você já tem um trabalho diferenciado. A gente tem, de fato, a maior jogadora da história, que inclusive foi, a meu ver, desrespeitada na última bola de ouro, né? Que ela fica em 12º lugar. Pera lá, ela fez uma temporada incrível, levou o time dela a campeão. E a Liga Norte-Americana é super respeitada. sim. Ela foi importantíssima na Olimpíada e também agora na final da Copa Na Copa América, um América, jogaço. Enfim, então, assim, e aí ela fica em 12º, né? Mas, enfim, o Rafinha também ficou em quinto, né? sai hoje. Enfim, o Vini nem chegou ano passado, mas aí é outra história. A gente vai entrar nesse ponto que eu estou levantando. Mas o esporte, ele tem essa especificidade e essa importância socialmente falando. E aí, na verdade, você tem os veículos tradicionais que têm essa relação comercial, e essa relação comercial também hoje tá muito atrelada à questão da diversidade, de que as pessoas precisam se ver ali, e aí você tem que trabalhar com essa questão da diversidade, e isso é importante. Né, o brasileiro precisa se ver. Não adianta você colocar pessoas ali que você não consegue se reconhecer. E as mulheres têm muito disso. E é isso que eu tenho percebido no meu círculo, né? De mulheres que vêm falar comigo. Esses dias eu estava vendo, era até o jogo do Botafogo e Mirassol, e aí eu tenho um grupo evidente de torcedores, né? Torcedoras mulheres, porque a gente vai ao estádio. E Vai. aí eu fiz uma, peguei um áudio e falei, fiz um comentário. Uma das minhas amigas falou assim: ai, agora que a gente se esquece e se dá conta de que a gente tem uma profissional no grupo, olha a voz e olha o que ela fala. Porque eu saio um pouco, porque eu não tenho como, nem sempre eu consigo Falar como ser aquela torcedora torcedora. só, né? Porque hoje em dia, por exemplo, até as zoações para os adversários do meu time, para mim, sabe, já perdeu, porque eu faço tantos jogos, tem uma série de coisas que, cara, é claro que, né, no particular a gente brinca, a gente zoa, mas já não é a mesma coisa, porque eu tenho uma outra visão, eu consigo separar isso. Então, assim, não, claro que eu não deixei de sofrer menos pelo meu time, isso é mentira. Mas pelos outros times eu passei a desenvolver uma admiração, né, pela história que eu tenho que estar sempre estudando, ou até por cada jogo, que é diferente da torcedora, né? Eu Certeza. saio da coisa passional. Então, eu acho que a internet também permitiu muito isso, a internet para o bem e para o mal, né? Ela vem a internet hoje como um instrumento político fortíssimo, né? A gente vem acompanhando aí no mundo as mudanças, né? Principalmente no âmbito político, né? Como isso vem sendo tratado no mundo, e é claro que a gente precisa ter é, regras, a gente precisa estar ali, ter muito cuidado com o que a gente fala, como a gente fala, porque a gente está falando para milhares de pessoas, né? E o jovem também tem aquela coisa de que hoje, né? Ou algumas já pretendem essa ilusão de você fazer vídeos, você não precisa mais estudar, só fazer vídeo você vai ganhar dinheiro. Você tem muito isso, né? Então, a internet ela trouxe muitas possibilidades, mas ela também exige cautela, né, por parte de nós profissionais e também, né, de quem lida com isso, da questão das regras, né, das autoridades, é, principalmente judiciais, né, por conta de crimes que a gente vê cada vez mais, infelizmente, comuns, né, no ambiente virtual. É perfeito. Acho que um pouco do que você destacou, né, é que o mundo virtual, a internet, para além de democratizar o acesso, por exemplo, esse canal aqui, a gente está levando informação, conteúdos que há 20, 30 anos atrás não seriam possíveis fazer isso só criando uma conta no YouTube, por exemplo. Ao mesmo tempo, aumenta também a nossa responsabilidade, né? Responsabilidade de Sim, como sim. lidar com o tema, de como levar esse tema para um público que tem interesse e, obviamente, de forma séria, analítica. Só que eu acho que é um ponto interessante para a gente já caminhar para o fim, que você destacou. Daria para a gente ficar aqui conversando horas, né? Um assunto que traz não só a sua linda trajetória, mas de pensar essas questões sociais que envolvem a profissão, o campo e a inserção das mulheres. Mas você destacou.
Eu hoje sou mais analítica, eu hoje consigo ter um distanciamento maior, inclusive para falar dos outros times, mas eu não deixo de ter meu lado torcedor. E é importante que isso não morra, porque é isso que fez a Luciana lá de trás se interessar em ser a Luciana de hoje. A Luciana que trabalha com esporte, trabalha com futebol. Então, acho que essa emoção do torcer, nesse caso do futebol especificamente, movimenta também aquilo que nós somos enquanto profissionais, né? Então, esse é um ponto que eu queria deixar de mensagem. Acho que a gente falou de muita coisa aqui, né? Dessa questão da inserção das mulheres. Você já é, Lu, sem dúvida alguma, um exemplo para muitas que com certeza querem entrar no campo, querem viver do esporte, do futebol e do jornalismo, vincular tudo isso. Acho que a sua visão crítica sobre o campo, a inserção das mulheres, mas também a sua forma de estar sempre estudando, se profissionalizando cada vez mais e querendo demonstrar o conhecimento analítico, como você já demonstra no seu dia a dia de trabalho, é o que faz com que a gente acredite sim que é possível e que desconstrua esses preconceitos, né? Que o trabalho de qualquer mulher, tal como de qualquer um que atua no campo, seja, não vou dizer julgado, mas problematizado, questionado acima do conteúdo que está sendo trazido, e não pelo fato de ser mulher. Ser uma mulher, isso já traz a priori uma crítica. Peraí, vamos analisar o que está sendo falado? Então, acho que essa é a grande contribuição. Então, eu te agradeço muito por trazer esse olhar aqui para a gente, falar um pouco da sua trajetória, um pouco das suas perspectivas também, e deixar aqui um espaço para você deixar uma mensagem final, comentando também o que que você acredita que é essa perspectiva para o campo no futuro. Se você tem um olhar positivo, um olhar pessimista acerca não só do jornalismo esportivo como um todo, mas das mulheres no jornalismo esportivo, né? E mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Você vê que a gente fala eu falo muito, né? Eu gosto de Então, falar. fique Se bom. deixar, se deixar, eu vou falando. Eu gosto de falar. Eu acho isso muito legal, essa troca da nossa área, de você conhecer as pessoas. Isso é muito bom. Eu vejo uma perspectiva muito interessante para as mulheres, mas também muito, muito desafiadoras, no sentido de que isso é uma coisa que já aconteceu, que, aliás, ainda acontece, é que por mais que a gente seja boa, ainda se prefere contratar um homem mediano do ponto de vista da competência do que uma mulher. Tem muito disso ainda. Então, esse é um problema. Agora, a gente só tem que tomar cuidado, Edu, que é importante, a questão do etarismo, da gente não apagar a nossa história e nem aqueles que vêm antes e que são mais experientes. E aí também passa pelos homens que foram muito e são ainda muito importantes. A questão é fechamento de ciclos, de evolução. A gente tem vários colegas aí de outras gerações que ainda estão na Sou ativa nativo. porque fizeram essa transição e souberam perceber a mudança, né? Da linguagem, a mudança da fala, e ao invés de criticar a entrada de mulheres ou somente de apontar, nos acolher. E tem muitos, muitos, muitos que entendem isso, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso para a gente não cair nessa questão de etarismo e de desvalorizar os colegas mais experientes ou a experiência profissional. É claro que nem toda experiência, seja ela profissional ou pessoal, ela é transformada em aprendizado, em evolução. Depende de como cada um vai lidar com ela. E aí é cada um a partir da sua perspectiva. A gente vai voltar um pouco a como cada um é formado, a sua percepção social, a sua formação social, política, enfim, religiosa, porque aí cada um transforma a experiência que viveu, né? Ou você joga para o universo, ou você internaliza. É qualquer um, a gente não dá para a gente entender sobre isso. Mas eu vejo um mercado cada vez maior, aberto para as mulheres, que sim cobra da gente um conhecimento acima, e tem que cobrar mesmo, porque eu acho que é importante a gente trazer e agregar isso. Eu costumo dizer que as mulheres, a gente muda um pouco a percepção social e profissional, apesar que nem tanto profissional, que pesquisas já indicam que as mulheres em cargos de liderança e gestão, elas são menos passionais, né? Até mesmo com a passionalidade, que é uma característica da mulher, né? Da questão sentimental, elas costumam lidar com essas características, né? Com esses instrumentos, até mesmo melhores do que o homem. E no campo esportivo, o que eu percebo é que as mulheres são mais racionais do que os homens.
Eu acho que fruto de uma cultura, né? Porque o homem, nesse sentido, sempre foi permitido a questão de você externar a sua opinião, até de maneira exacerbada, muito mais do que qualquer outro campo, né? E aí, no futebol, como você tem aquela coisa de externar, né, do ponto de vista masculino, aquela coisa toda, mais do que nós mulheres. Porque se a gente também começa a falar, a gritar, a gente é tida como louca, né? É diferente dos homens. Tem isso também. O homem pode, né? Mas hoje você tem. O que eu percebo, se você for ver as mulheres, né? A observar como as mulheres se comportam, você vê que a gente tem essa. Não sou só eu, a visão mais analítica, trazendo mais para a racionalidade. Né? Então, isso é um impacto, é uma característica de nós mulheres no mercado, e isso tende a crescer. Eu sou bem otimista, no entanto, que eu resolvi arriscar, né? Sair da minha zona de conforto, de uma empregada pública que tem um bom emprego, que está ali já com a vida mais ou menos ganha, né? Aquela coisa toda que a gente sempre quer ir além, se desafiar. Então, me lanço no mercado aos 40 anos, que eu, inclusive, tive esse papo com um amigo meu, e aí eu falei para ele, cara, será que eu consigo? Hoje estão atrás de meninas mais novas, tal. Ele falou que nada. A galera quer mulheres experientes que possam falar, e você tem essa experiência. E aquilo me deu uma tranquilizada maior, porque faz parte da minha sociedade, é isso, né? Por isso que eu também falei um pouco do etarismo. Por mais que eu ainda tenha uma aparência jovial, vamos colocar assim, né? Porque a nossa geração é uma geração hoje muito mais jovem, que se cuida mais, que tem a qualidade de vida como um dos seus propósitos, né? Sim. Tem aquela coisa do bem-estar, de praticar esporte, mas a gente sabe que a questão da idade, principalmente para a mulher, pesa e pesa bastante. Mas eu vejo que isso vem sendo aos poucos quebrado, vem se quebrando, melhor dizendo, e algo vem sendo reconstruído, construído, né, mais forte. Perfeito, Lu. Que colaboração magnífica sua aqui no Ah, canal. adorei. Eu que fico feliz de termos tido essa conversa e que seja também a primeira de outras oportunidades. É, desde já agradecendo e deixando claro que toda a sua contribuição vai, sem dúvida alguma, também contribuir para outras mulheres olharem para o campo de uma maneira diferente, olharem para o jornalismo, para o esporte como algo que é possível e quebrar essas barreiras aí que a gente sabe que ainda existem. São menores que em outros tempos, mas ainda longe do ideal. Porém, acho que todo esse trabalho, toda essa qualidade do trabalho que você e outras profissionais da área têm demonstrado só agregam para que a gente desconstrua e traga representação, né? Porque aqui em casa que eu tenho uma filha e uma enteada, as duas com 10 anos, elas quando conseguem ver mulheres trabalhando no jornalismo em outras áreas, elas se sentem representadas, coisa que talvez na sua fase de infância você não teria essa representação porque não era algo comum. Então, muito feliz mesmo com a sua contribuição, tá? Muito obrigado de coração. E deixando aqui para vocês que acompanharam a nossa conversa, a gente está chegando ao fim. Um papo muito agradável com a Luciana Campos e a gente vai, nas próximas entrevistas, vamos falar também de outros assuntos relacionados ao esporte. A gente citou aqui o direito desportivo, a gente vai ter convidados para falar de direito desportivo no canal, para falar na área de educação física, para falar mais de jornalismo também. Então, todo esse trabalho aqui feito no canal Esporte na História é um pouco para pegar também essa minha formação híbrida de história, jornalismo, educação física e trazer conteúdos que possam vir a sair desse senso comum que em muitas ocasiões é compartilhado aí na sociedade. Então não deixe aí de seguir o canal, de se inscrever, compartilhar com seus amigos e amigas e ativar as notificações. A gente se vê na próxima aí. Um grande abraço. Valeu. Valeu.